Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos utilizar novamente a ferramenta modelagem no local para a gente fazer a modelagem da nossa cozinha aqui. Então nós precisamos fazer a bancada e o armário aqui da nossa pia. Então eu vou fazer um corte nesse sentido aqui e vou fazer um corte neste sentido aqui, certo? Então, primeiramente, vamos aqui na aba Arquitetura, componente Modelar no local. E vamos escolher uma categoria. Vou escolher modelos genéricos. Ok? E vou colocar bancada cozinha. Vou dar um ok. Aqui nós vamos utilizar a mesma ferramenta que a gente modelou a nossa janela de canto, extrusão. E vamos definir um plano de trabalho, selecionando, por exemplo, esta parede aqui. Então, vou desenhar acima desta parede. O início da minha extrusão será a parede, então 0, e o final serão 3 centímetros, certo? Vou utilizar um material do tipo pedra. Então, utilizarei aqui este material, uma bancada de granito, e farei aqui o nosso desenho. Esta largura aqui da nossa bancada terá 60 centímetros e aqui terá 60 centímetros. Vou dar o comando TR daqui até aqui e apagar as duas arestas que sobraram. Vou dar um OK. O comando está falando que as linhas não podem efetuar a intersecção entre si. É por conta desse pedacinho aqui, ó, que tinha ficado. Vou dar um OK. Pronto. Agora, no meu 3D, eu já consigo fazer a visualização da minha bancada. Bom, preciso fazer o recorte aqui para a minha pia, certo? Então vou clicar 2 vezes e vou fazer o desenho. Eu vou tirar como base o centro aqui da janela e vou fazer um retângulo neste sentido aqui. Vou deixar uma distância de 0,05 para esta linha. Vou deixar uma distância de 0,10 para esta linha. E vou deixar uma distância de 30 centímetros para o centro deste lado e uma distância de 30 centímetros para o centro deste lado. Vou apagar esta linha e vou dar um OK. Certo? Então, nós fizemos aqui a abertura para a nossa pia. Outra coisa que eu farei neste momento será uma pedra que vai ficar aqui embaixo para dar apoio ao nosso armário da cozinha. Certo? Então, vou concluir o meu modelo, vou entrar em base térreo e vou utilizar este corte aqui, ó, com o botão direito, ir para a vista. Então a gente tem este corte aqui agora, certo? E como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui neste desenho, vou clicar em editar no local e vou fazer o seguinte. Vou criar uma outra extrusão e vou selecionar um plano de trabalho. Agora eu vou selecionar o plano de trabalho desta parede aqui. Vou clicar e vou fazer o desenho. Esta pedra ela terá
5 centímetros de altura. Porém, o nosso início da extrusão continuará sendo 0, pois será a parede básica de alvenaria, e o final da nossa extrusão terá 0,55. Vou dar um OK e vou ir no 3D. Pronto, nós fizemos a pedra ali embaixo, certo? E agora eu vou voltar no nosso corte e vou fazer a modelagem do nosso armário. Então vou criar extrusão, selecionar um plano de trabalho, vou continuar selecionando aqui a nossa parede e vou desenhar um armário aqui. Então, eu vou aumentar o final da minha extrusão para 0,60. Então, ele vai ter a mesma largura da nossa bancada. Vou dar um OK e vou te mostrar aqui. Certo? Então, ele ficou desta forma, porém eu vou alterar este material. Clicando aqui, materiais e acabamentos. Vou escolher, ver se eu tenho um material de MDF. Estarei utilizando este material, simbolizando um MDF, certo? Mas eu preciso remover aqui alguns detalhes. Então, o que eu preciso estar fazendo agora? Eu vou utilizar a base térreo e vou criar uma outra extrusão. Então, eu vou definir um plano de referência, selecionar um plano e vou selecionar aquele nosso armário, certo? Aqui ele vai estar selecionando o nosso armário e eu vou criar uma extrusão com formas de vazio. Extrusão de vazio, e eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui com 20 centímetros. Vai ser menos 0,20, na verdade, o final da nossa extrusão. E eu vou modelar isso aqui. Então eu vou dar um OK e vou ir no 3D. A gente consegue fazer a visualização aqui de uma peça, certo? Vamos trabalhar com ela agora. E a gente já fez a abertura do nosso material aqui. Então, se a gente consegue visualizar, ele está dando ele está sendo sobreposto aqui na nossa pia, certo? Eu vou trazer um pouquinho para dentro, um pouquinho para cá. Bom, agora nós poderíamos fazer aqui uma caixa simbolizando o nosso alumínio. Então, eu entrarei no base térreo. Então, aqui, pessoal, a gente precisa fazer a nossa pia. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta Criar Extrusão. Vou definir o plano de trabalho sendo a nossa bancada aqui. Então, vou selecionar ela. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar desta forma aqui. Vou utilizar o retângulo, certo? E vou utilizar o comando OF para me dar um deslocamento nessas linhas de 2 centímetros. Então eu vou deslocar desta forma, certo? Vou utilizar materiais e acabamentos. Vou procurar aqui um material do tipo alumínio. Vou pôr aqui metal. Este alumínio aqui, vou dar um OK, certo? E vou dar um OK. Vamos ver como que está. Então, a gente tem aqui o nosso material aqui, certo? Eu vou reduzir ele um pouco até chegar neste ponto. E aqui eu posso aumentar ele um pouco.
Bom, eu fiz ele só contornando a parte da lateral. Agora eu vou fazer uma fechando o nosso fundo aqui da nossa pia. Então, base térreo, criar extrusão. Vou só fazer um retângulo aqui. Eu posso definir o plano de trabalho, na verdade, selecionar um plano. Vou selecionar aquele ponto lá embaixo, certo? Vou colocar ponto 02 como final da extrusão e vou utilizar o retângulo aqui. Vou utilizar alumínio mesmo e vou dar um OK. Então a gente tem aqui, é só a gente subir um pouquinho este nosso material e a gente vai ter aqui a nossa pia, certo? Então a gente tem aqui a nossa pia já modelada. Vou abrir o nosso corte e a gente pode agora fazer algumas portas aqui para o nosso armário aqui. Então eu vou vir com o comando criar, extrusão, vou selecionar um plano, vou selecionar o nosso armário e vou vir desenhando aqui. Vou desenhar em ponto 55, vou trocar para nosso MDF. Então aqui eu vou desenhar o seguinte, eu vou desenhar do canto de cá umas gavetas. Ela vai ter 15 centímetros. Vou dar um CO para copiar este elemento. Aqui ele vai passar 2 centímetros, ponto 17, certo? Vou fazer isso novamente. Então, comando CO, múltiplo, e vou selecionar aqui e dar um ponto 17. Ponto 17. Ponto 17. Certo? Então aqui eu fiz as nossas gavetas. Vou dar um OK e vamos ver aqui. Certo? Então ele está saindo fora do nosso armário por conta do final da extrusão. Vou colocar em 2 centímetros. Certo? Então a gente consegue fazer a visualização dos nossos armarinhos aqui, das nossas gavetas. Posso vir aqui e criar um novo material. Então, criar extrusão. Vou selecionar um plano. Vou selecionar aqui a frente das minhas gavetas. Vou alterar o material. Vou procurar aquele alumínio novamente. Vou utilizar esse escovado aqui, ok. E vou fazer aqui os puxadores, certo? Então ele vai ter 2 centímetros. Vai sair 2 centímetros. E vou utilizar a mesma ferramenta copiar com o múltiplo ativado. E vou copiar aqui. Vou dar um OK no 3D. A gente consegue fazer a visualização aqui de uns puxadores. Obviamente, um design bem simples, certo? Somente para elucidar as ferramentas. Posso fazer as portas daqui agora. Criar, extrusão, selecionar um plano. Vou selecionar nosso armário. Vou alterar para o material para o MDF.
Então ele vai ter aqui mais ou menos essa disposição aqui. Vou dar um CO daqui até aqui, 50, então vou por 55, certo? Então é bem simples. Agora eu vou vir aqui, trazer até este alinhamento, vou dar um zoom, vou trazer até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, certo? Então podemos alinhar também aqui embaixo, para ficar tudo no mesmo alinhamento, certo, pessoal? Então, nós temos aqui agora, vou salvar o meu projeto, em 3D, nós temos basicamente o nosso armário sendo modelado aqui. Posso criar aqui os puxadores, certo? Vou por ele neste sentido aqui. Ele vai ter 2 centímetros. Vou utilizar o comando CO. Vou clicar aqui e aqui, certo? Então, no meu 3D, eu tenho aqui os materiais já ajustados. Então, pessoal, é assim que a gente utiliza a ferramenta de modelagem no local, certo? Então, a gente aprendeu a utilizar a ferramenta de vazio para fazer o buraco aqui da nossa pia, certo? Então, este é o comando de modelagem no local. Obviamente, poderíamos estar trabalhando muito mais aqui, mas ficaria um vídeo muito grande e não é o intuito desses nossos vídeos. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele joinha e de se inscrever. Até mais!